Paz do Senhor, amados irmãos, professores e alunos, participantes desta obra santa, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Caminhamos para o final de mais um trimestre da nossa EBD. Na aula de hoje, temos a rica oportunidade de nos aprofundar no acontecimento mais importante de toda a história da humanidade. A paixão de Cristo com o seu sofrimento, prisão, julgamento, tortura e crucificação do Mestre amado. Juntamente com a sua paixão, vamos falar também da sua ressurreição. Nesta aula, nós vamos tratar sobre a traição de Judas e o esforço do Senhor Jesus para não perder o seu discípulo. A trama do Sinédrio culpando o Senhor Jesus, tanto teologicamente quanto politicamente, para matá-lo. Vamos falar do drama interno de Pôncio Pilatos, que se mostrou relutante em condenar um homem inocente, porém se mostrou covarde em ouvir a voz da multidão. O papel de Maria Madalena como a primeira a falar com o Mestre ressurreto e anunciar a sua vitória sobre a morte. Fique conosco. Eu sou o pastor Everson Silva e este é o canal Simplesmente EBD. Iniciando mais uma aula do nosso segundo trimestre de 2025, com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A lição de hoje, do julgamento à ressurreição. O nosso texto áureo vai afirmar: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, verso 30. A verdade prática diz: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 17, 18, 28 ao 30, e no capítulo 20, versículos do 6 ao 10. Depois da breve introdução no início deste vídeo, nós vamos direto para o comentário no tópico 1, que diz a prisão e a condenação de Jesus. Este tópico é dividido em 3 pontos: a prisão, o interrogatório e a condenação, o que é muito importante para nos ajudar a nos aprofundar nos últimos momentos de Jesus antes da crucificação. Começando com o ponto 1, a prisão. A revista vai apontar que nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma parada no jardim do Getsêmani. Amados, não podemos falar sobre a prisão de Cristo sem nos aprofundarmos na situação de Judas. E por isso se faz necessário examinar a participação de Judas, começando com o seu diálogo com Jesus durante a ceia. Na oração do Mestre por sua glorificação, Jesus, sabendo pelo Espírito Santo que a sua hora havia chegado, orou dizendo: Pai, é chegada a hora. E pelo mesmo Espírito revelou a Judas sobre a traição. Jesus começa a sua afirmação sobre a traição declarando saber que vai ser traído por um dos discípulos. Mas essa declaração do Mestre amado nada mais é do que uma oportunidade para Judas se arrepender. E ao dar a Judas o bocado molhado, revelando que sabia a intenção do discípulo, Judas não se arrependeu. Pelo contrário, o diabo, que antes só o influenciava, entra em Judas. E diante dessa possessão maligna, diante da entrega de Judas ao maligno, Jesus afirma: o que você pretende fazer, façam depressa. Aqui Jesus está se despedindo de Judas e revelando que, como Senhor de todos, ele era Senhor da situação. Judas se retira para concretizar a sua traição. E agora, após o ensino do Senhor Jesus sobre o Consolador, a sua oração sobre a sua glorificação, a oração que ele faz pelo cuidado de Deus com todos os seus servos, Jesus sai com os discípulos para orar. E nesse período, Jesus é entregue por Judas, como nos afirma a lição. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando-o à prisão e conduzindo-o até Anás para ser interrogado. Ainda com relação à traição,
que o mestre sofreu, a atitude de Judas nos alerta sobre o perigo de nós termos apenas um conhecimento intelectual do Evangelho e ainda não sermos convertidos. Judas, ele nos mostra que ser batizado, que ser membro de uma igreja, não é garantia de que estamos certos diante de Deus. Isso nos adverte sobre a necessidade de sondar o nosso coração. Judas amou mais as riquezas do que a salvação da sua alma. Ele amou mais o dinheiro do que o Senhor Jesus. E isso não foi um pecado momentâneo. Não foi um tropeço. Essa era a sua natureza. Ele não se deixou ser influenciado pela caminhada de 3 anos com Jesus. Ele não permitiu que Jesus o transformasse. Nós precisamos, irmãos, orar continuamente para que o nosso cristianismo seja genuíno. Mesmo na fragilidade da nossa vida, nós precisamos verdadeiramente declarar: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Em sua traição, Judas conduziu os soldados romanos e a guarda do Sinédrio ao Senhor Jesus. Ele revelou o local onde Jesus estava. A que momento Jesus estaria naquele lugar? E quem era Jesus no meio daqueles homens? João, no capítulo 18, vai nos afirmar. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. E isso ele fez beijando o mestre, como o evangelista Mateus escreve. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Prenda-no. E logo aproximou-se de Jesus, Judas, e disse: Salve, mestre. E o beijou. Jesus foi levado até Anás, o sumo sacerdote, e pela manhã a Pôncio Pilatos para ser interrogado, como afirma o final do ponto 1. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Ponto 2. O interrogatório. A história do interrogatório de Jesus é repleta de idas e vindas por parte dos acusadores. E isso só acontece porque, para condenar um inocente, mentiras precisam ser criadas e sustentadas. As autoridades já haviam decidido matar Jesus antes mesmo do seu interrogatório, como lemos no Evangelho de Marcos. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Nós vemos aqui, irmãos, no verso 2, que eles planejavam matar Jesus depois da festa da Páscoa, para evitarem uma revolta popular. Mas a atitude de Judas em entregá-lo naquela noite adiantou essa intenção deles. Marcos, no capítulo 14, vai dizer: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Diante de Anás e Caifás, sumos sacerdotes e líderes religiosos do Sinédrio, Anás, como sumo sacerdote por consideração, interrogou Jesus primeiro, para que o Sinédrio pudesse se reunir durante a madrugada, algo que era ilegal. Já pela manhã, Jesus foi enviado a Caifás. Esse era o sumo sacerdote por determinação romana. Por isso, só Caifás, que também era líder da nação e presidente da Corte Suprema, só ele, após a aprovação do Sinédrio, poderia conduzir o Senhor Jesus até o governador romano. E com relação ao interrogatório, a condenação de Jesus se deu diante de falsas acusações, testemunhos que por si só não se sustentavam. E diante disso, Jesus ficou em silêncio, como afirma a profecia de Isaías no capítulo 53, que diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E quando parecia que esse complô ia fracassar, Caifás, determinado a condenar Jesus, faz uma pergunta sob juramento. Mateus 26 nos diz, e o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. No que o Senhor Jesus responde: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Assim, Jesus proporciona ao Sinédrio, pela incredulidade deles, todas as evidências que buscavam para condenar Jesus à morte. Diante da condenação decretada por Caifás, houve vários insultos e agressões contra o Senhor Jesus, como a Bíblia afirma em Marcos, no capítulo 14. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas, algo que o próprio Cristo já havia profetizado para os seus discípulos. Marcos, no capítulo 10, vai declarar as palavras de Jesus: eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Confirmando assim mais uma profecia que aponta Jesus como Messias, conforme Isaías no capítulo 50, verso 6, que diz: ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. A lição resume o que tratamos até aqui afirmando. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada. E ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este proferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. João 18, 28 e 31. Irmãos, não foi por preferência que levaram Jesus até Pilatos. Foi por causa da lei romana. Segundo Hendricks, o Sinédrio, ele tinha o direito de declarar a morte, mas não tinha o direito de executar esse decreto. Só o governador poderia confirmar a sentença dos judeus. As autoridades religiosas julgaram Jesus digno de morte por blasfêmia. Mas essa era uma questão teológica que não tinha importância para os romanos. Com esse problema nas mãos, o Sinédrio formaliza uma acusação política contra Jesus. Eles tomaram a decisão de acusar Jesus diante de Pilatos de revolta contra César, de querer se fazer rei. No tribunal judaico, apresentou-se uma acusação teológica contra o Senhor Jesus, blasfêmia. Já no tribunal romano, a acusação era política, traição contra César. E depois de interrogar Jesus em 3 ocasiões diferentes, Pilatos confessa aos judeus: não vejo nele crime algum. A lição vai afirmar. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. Pilatos lembrou-se de uma prática costumeira, soltar um prisioneiro na época da Páscoa. Lembrou-se também do pior homem que tinha preso, Barrabás. Pilatos tentou fazer a coisa certa, soltar Jesus, só que pela forma errada, perguntando à multidão. E mesmo tendo de escolher entre Jesus e o pior prisioneiro na época, a multidão escolheu soltar Barrabás e crucificar Jesus. Diante dessa afirmação, o ponto 2 termina. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Ponto 3. A condenação. Antes de condenar Jesus, Pilatos tentou soltá-lo, como já afirmamos. E isso ele o fez usando meias medidas.
Pilatos disse aos judeus: eu o castigarei e o soltarei em seguida. O governador, ele revela-se ao mesmo tempo cruel, açoitando o inocente, e também covarde, punindo o inocente. Ele não tinha coragem para fazer o que era correto. Pilatos não perguntou para si próprio: isso é correto? Em vez disso, a pergunta que ele fez foi: isso é seguro? Isso é popular? Pilatos, ele agiu contra a lei romana, porque se Jesus era inocente, ele tinha que ser imediatamente solto e não primeiramente açoitado. Pilatos queria acalmar a multidão. Então o Senhor Jesus recebeu o açoite romano, conhecido como verperatio, o mais terrível de todos. No caso, Jesus era despido, amarrado a uma estaca ou coluna e chicoteado por vários carrascos. O chicote usado era uma larga tira de couro com pedaços de ferro e ossos na ponta. Por esses açoites, as vítimas tinham seu corpo rasgado. Esses açoites transformavam o corpo da vítima em uma massa sangrenta. Alguns morriam e outros chegavam a ficar loucos. Foi só depois de tentar soltar Jesus, acreditando que haveria uma compaixão dos judeus ao ver o mestre açoitado daquela maneira, a ponto de ficar desfigurado, foi só depois disso que Pilatos, supostamente sem alternativas e sem coragem, diante de uma compaixão que não aconteceu, condena o Senhor Jesus à morte. O ponto 3 termina afirmando: nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido. Foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia de Isaías. Tópico 2. A crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Ponto 1. O caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos de evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. João 19, versículo 16. Aqui nesse ponto, meus amados, nós vamos dar destaque a 3 fatos, segundo a revista. No primeiro, Jesus carrega a sua cruz. Jesus já estava com as forças esgotadas. Desde a noite anterior, ele estivera preso, sendo castigado pelos judeus e pelos romanos. Do pretório romano, Jesus sai carregando o maldito lenho pelas ruas estreitas e repletas de gente de Jerusalém, debaixo de açoites. Em segundo lugar, nós temos a chegada ao Gólgota. O Gólgota, o lugar onde Jesus foi crucificado, era também conhecido como o lugar da caveira. João vai nos afirmar: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, João 19, 17. E Marcos nos explica: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, Marcos 15 e 22. Naquele tempo, os criminosos condenados à morte de cruz não tinham direito a um sepultamento digno. Muitos deles eram deixados apodrecendo na cruz. Talvez o monte tenha recebido esse nome não apenas por causa da sua aparência de caveira, mas também por causa do horror de haver sempre ali corpos apodrecendo. E a revista afirma, em João 19, versículo 18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Em terceiro lugar, Jesus é crucificado entre 2 malfeitores. Nos evangelhos sinóticos, segundo a revista, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados e criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. A cruz do Senhor Jesus, ela foi colocada no meio, porque eles reputavam como o maior criminoso, condenado por crime de blasfêmia e rebelião. Mas não só por isso.
temos também que em Jesus todos os homens foram julgados. E mesmo nos momentos finais, Jesus faz a obra de Deus. O ladrão e malfeitor da direita arrepende-se na última hora e é salvo, ao contrário do da esquerda, que permaneceu incrédulo. Ponto 2. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Na crucificação de Jesus, nós temos tanto a dor física quanto a dor espiritual. No caso da dor física, a cruz era a forma dos romanos aplicarem a pena de morte. Era um dos mais cruéis instrumentos de morte já inventados. Os próprios romanos não permitiam que um cidadão romano fosse crucificado. Os judeus costumavam usar o apedrejamento e nunca a crucificação. Na crucificação, a pessoa morria de câimbras, de asfixia, de dores fortíssimas. A morte, ela vinha por sufocação, esgotamento e até hemorragia. Já se disse em algum lugar que a pessoa crucificada morre 1000 vezes. Com relação à dor espiritual, os judeus consideravam maldito todo aquele que fosse pendurado na cruz. Lá na cruz, Jesus ele foi escarnecido como profeta. Eles zombavam dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. Jesus na cruz foi zombado como Salvador. Diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Na cruz, Jesus foi insultado como rei. Eles gritavam que o Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões como um criminoso. Jesus foi despido de suas vestes que foram repartidas entre os soldados. E mesmo diante de tal provação, Cristo não voltou atrás. E como continua o ponto 2, ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. Ao tomar o vinagre, Jesus declarou: está consumado. O vinagre não matou a sede de Jesus, mas lhe deu forças, descolando sua língua do céu da boca, devido à sua extrema sede. Diante disso, Jesus declarou o fim da sua obra. A frase está consumado, que na língua grega é uma única palavra, tetelestai, nos traz 3 significados básicos. Primeiro, quando um pai encarregava seu filho de uma tarefa, o filho, ao terminar essa tarefa, chegava para o pai e dizia: tetelestai, terminei o meu trabalho. Em segundo lugar, quando um devedor ia pagar o seu débito numa agência bancária, ao saldar a dívida, a nota promissória era carimbada e no carimbo dizia: tetelestai, está quitado. Em último lugar, quando uma pessoa comprava um imóvel, após efetuar todo o pagamento, recebia a escritura definitiva com o carimbo tetelestai, está pago. Jesus é o Filho que o Pai enviou para que terminasse o seu trabalho. Ele é aquele que saldou a nossa dívida. Ele nos comprou o direito de morar no céu. Aleluia. E agora no nosso ponto 3, o sepultamento. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada. É José de Arimateia que se dirige a Pilatos e pede o corpo de Jesus para sepultá-lo. Nenhum parente, nenhum discípulo tinha reivindicado o corpo de Jesus. Mas José de Arimateia assume o seu posicionamento de discípulo publicamente e faz o pedido para o governador. Outros tinham honrado e confessado o Senhor Jesus quando o viram fazendo milagres.
Mas José de Arimateia, este o honrou e confessou ser seu discípulo quando estava silencioso e morto. E próximo ao Monte da Caveira, o Gólgota, havia um jardim, e ali o sepulcro novo, o sepulcro que era de Arimateia, onde depositaram o corpo de Jesus. O sepulcro onde Jesus foi sepultado era novo e era emprestado. E não precisava ser do Senhor Jesus, até porque ele não ficaria ali por muito tempo. Tópico 3. A ressurreição de Jesus. Do ponto 1 nós temos, na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28:2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é o fundamento do cristianismo. Paulo declara que tanto a morte de Jesus quanto a sua ressurreição têm um papel de extrema importância. Na sua carta aos Romanos, ele afirma: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. O apóstolo ainda declara que a morte de Cristo não foi um acidente, nem a sua ressurreição uma surpresa. Em 1 Coríntios 15, ele diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Com relação à revelação do Senhor Jesus após a sua ressurreição, a revista afirma que Maria Madalena, conforme as Escrituras, se dirigiu ao sepulcro no domingo. Maria Madalena é destacada no primeiro relato de cada um dos 4 evangelhos. O testemunho de uma mulher não era aceito nos tribunais na época de Jesus. Os evangelistas, eles honraram Maria Madalena. E sabemos que Deus, ele escolhe as coisas consideradas loucas para envergonhar as que se dizem sábias. O que nós veremos agora no ponto 2, a ressurreição como base da fé cristã. Conforme o texto apontado pela lição, Paulo coloca a ressurreição de Cristo como fundamento da fé cristã. O apóstolo afirma: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dos mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Paulo escreve sobre a ressurreição porque alguns ensinos heréticos estavam entrando na igreja, alegando que não há ressurreição. Então o apóstolo enumera algumas calamidades que nos aconteceria caso a ressurreição fosse vã. Entre elas, nós podemos observar: se a ressurreição fosse vã, a nossa pregação ela seria em vão. A nossa fé seria em vão. Seríamos considerados mentirosos. Ainda estaríamos em pecado. Se a ressurreição ela fosse vã, os mortos em Cristo pereceriam. Nós não teríamos esperança. Seríamos os mais miseráveis dos homens. Seríamos tolos. A própria natureza, se a ressurreição fosse vã, seria uma farsa. As promessas, elas seriam falsas e as profecias seriam mentiras. A lição, por sua vez, apresenta 2 razões para crermos na ressurreição de Cristo. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. João capítulo 20, verso 9. O próprio apóstolo declara em seu evangelho que ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, João estava afirmando que ainda os seus olhos, os seus entendimentos estavam encobertos para o ensino de Jesus sobre a ressurreição. Por isso eles não entenderam o túmulo vazio. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando encontraram o túmulo vazio. Então, no primeiro caso, nós cremos na ressurreição pelas palavras de Jesus. E no segundo caso, nós cremos porque Pedro e João, juntamente com Maria, comprovaram as palavras de Jesus, encontrando o túmulo vazio. Eles foram testemunhas oculares
da promessa do Mestre, mas principalmente Maria, que foi a primeira a falar com o Mestre ressurreto, como afirma o final do ponto 2. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. É com Maria que se inicia pós-ressurreição a pregação do Evangelho, as boas novas, as boas notícias. E qual era essa boa notícia? João relata, então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. No nosso último ponto, ponto 3, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Diante da incredulidade dos discípulos, nós precisamos entender que a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Entretanto, mesmo que diante das provas apresentadas eles não acreditassem, nós não acreditássemos, Deus não desiste dos seus. O Senhor Jesus, por várias vezes após a ressurreição, apareceu para os seus, para fortalecer-lhes a fé. Paulo ensinou que a fé é um dom de Deus. E o autor da carta aos Hebreus, ele se aprofunda nesse ensino de Paulo, afirmando que, além de autor, Jesus também é o consumador da nossa fé. A fé, ela é a base do agir de Deus. Jesus gera fé em nós pela sua palavra. Jesus trabalha pelo seu Espírito Santo para que essa fé que em nós foi gerada seja desenvolvida, seja praticada. E o Senhor Jesus também intercede ao Pai por nós, quando pela fé clamamos em seu nome. E o ponto 3 termina com uma maravilhosa verdade diante das aparições do Cristo ressurreto. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Encerramos essa maravilhosa lição com a nossa conclusão que afirma: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Chegamos ao fim do estudo dessa tão absoluta verdade, a morte e a ressurreição de Cristo. Deus os abençoe pela sua atenção até aqui. Até a próxima aula, com a permissão de Deus. A paz do Senhor.